Estamos de volta para este segundo bloco do programa Tribuna Livre, conversando aqui com a presidente do Tribunal de Contas, conselheira Ana Lu Gouveia, e também com o procurador-geral adjunto do Ministério Público, doutor Carlos Maia. Com ele, a palavra, porque no primeiro bloco nós encerramos com Osmi Lima questionando. Não, eu perguntava, só para relembrar a história, eu perguntava as questões colocadas pela presidente do Tribunal de Contas com relação às condições das prefeituras, quer através de falta de dinheiro, quer através da dificuldade de contratação de técnicos. Qual é a visão que o Ministério Público tem dessas dificuldades junto, notadamente, às prefeituras municipais? Muito bem. Eu gostaria de retroagir para responder esta pergunta só um pouquinho na fala da conselheira presidente do TCE, a conselheira Ana Lu Gouveia, quando ela disse que as instituições não se comunicam. De fato, as instituições ela não têm se comunicado, mas essa realidade ela está mudando, porque agora, recentemente, em maio, o Ministério Público do Estado do Acre entrou no Fórum Permanente de Combate à Corrupção, onde já existiam o TCE, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, a Receita Federal, o Ministério Público do Trabalho. Então, nós agora somos um fórum permanente e vamos estar estabelecendo estratégias, sim, para combater a corrupção, a improbidade administrativa. De fato, esta falta de comunicação entre as instituições, dentro do exemplo que a própria conselheira nos deu, do exemplo do concurso, onde a visão do Tribunal de Contas do Estado é o limite com gasto com pessoal. No caso, as indiretas, KGA, Crematé, Codizacre, FAD, como é que pode? O próprio Ministério Público tem que olhar com isso, porque o que é que acontece? Hoje você tem uma estrutura de governo para essas empresas que só fazem uma coisa na vida, ver passivo. Deputada, só e somente. Deputada presidente. Você falar, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso aqui. Doutor, eu acho que o buraco é mais embaixo. Pode ser. Eu tenho, em cima, a cópia do orçamento da União. Que nós vamos imaginar que a União é mais organizada do que os estados e os estados mais do que os municípios. O orçamento União 2015, 2 trilhões de reais. 92% do orçamento do país este ano é todo engessado. Todo comprometido. E para tornar mais apavorante esse quadro, 50% dele, 25% comprometido com o déficit da Previdência Social, 25% com o pagamento do serviço da dívida pública do país. Aí nós sobramos 50% do orçamento para pagar funcionário, para gastar 25% dos municípios com educação, que é constitucional. 60% com Fundep, 15% para saúde. Para saúde, que é constitucional, aí sobra 8% desse orçamento. Mas, doutor Maia, aí tem outra questão. Não, mas se permite só, abordando. Eu acho que as suas informações estão corretíssimas. Eu não entendi o porquê é mais embaixo. Aí, não... Você não está conflitando. Vou fechar aqui, querido. Só que isso são déficits estruturais, não são conjunturais. O déficit da Previdência está crescendo, o serviço da dívida está crescendo e tudo mais. Então nós vamos chegar a um momento em que os governos não terão mais orçamento para governar. Aí eu lhe pergunto, ou se nós não mudarmos a estrutura orgânica do Estado brasileiro, nós vamos chegar a um momento
que não adianta ter Tribunal de Contas, não adianta ter Ministério Público, não adianta ter governo, não adianta ter prefeito, que não há como administrar. Mas deixa eu retomar a pergunta para ele, aproveitando o que você está dizendo. Nós temos no Brasil, no governo federal, aproveitando a melhor organização que ele diz ter o governo federal, 25 mil cargos comissionados. A França tem 3 mil. Tem país que tem 1.000. Ora, isso é um componente que implica em custo. E aí eu retomaria para o doutor Carlos aquela questão colocada ainda pela mas deixa eu completar. Só que lá na França tem 3 mil, na França não tem nem 3 mil, a França só 3 mil tem nos Estados Unidos, na França tem 100. De livre nomeação. Sim, mas nós temos 25 mil de livre nomeação. Sim, de livre nomeação. Agora, a estrutura do Estado francês, por exemplo, ele aproveita os funcionários da sua estrutura para gerir a máquina do Estado. É isso. Mas qual é a pergunta? Eu não entendi. Não, ele falou sobre a questão do teto. recurso, do teto, da terceirização, essa questão entre o Ministério Público do Trabalho e as prefeituras, a obrigatoriedade de fazer concurso sem ter recurso para fazer concurso, essas questões. Na verdade, quando se pede, se determina para se fazer um concurso, é para regularizar uma situação irregular, né? As prefeituras contratam terceirizados para fazer atividade fim. A prefeitura não pode. Então, por isso a exigência do concurso. Agora, é óbvio que... Permite-me só para esclarecer ao telespectador essa questão da atividade fim e atividade meio. Digamos, a prefeitura não pode contratar, digamos, um médico terceirizado, mas pode contratar o rapaz para limpar o posto de saúde, é isso? É mais ou menos por aí, essa situação mesmo. Você sabe, bem, esse sistema imposto pela Constituição Federal, em que onde a gente pisa é o município, então a maioria das obrigações são prestadas pelo município. Entretanto, eles não têm a receita suficiente para isso. Quem tem é a União. Logo em seguida, com muito menos, o Estado. A Prefeitura não tem quase nada, absolutamente nada. E quando se falou aqui que daqui a pouco não precisa Tribunal de Contas, Ministério Público, gestor, porque todo o orçamento está comprometido, isso já acontece nas prefeituras, né? Daqui a pouco, não vai faltar muito para acontecer com o Estado, e daqui a pouco a própria União, que fica com a maior fatia do bolo. Então, realmente, essa situação precisa ser mudada. Isso já está acontecendo hoje no Estado do Rio de Janeiro. Já está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. No Acre, o governador está cortando 20%. Anunciou, né? Dos cargos comissionados. Não sabemos até inclusive dele, né? Pois é, não sabemos se vai ser. Tem condição o Ministério Público, agora no início do ano, exonerou mais de 200 de pessoas no Ministério Público de cargos comissionados. De livre nomeação. Para se adaptar. Nós nos adaptamos à atual situação econômica também. Todo mundo sabe que caiu a receita do Estado e, consequentemente, cai a receita da instituição, e nós tínhamos ainda a obrigação de prover 20 cargos de promotores de justiça, já que nós fizemos um concurso para isso, para 20 cargos. Provemos agora, demos posse agora a 6 novos promotores, precisamos dar posse a mais 14, porque nós fizemos um concurso para 20 promotores. E já que fizemos o concurso para 20 promotores, nós somos obrigados a dar posse. Então, o doutor Oswaldo, gestor do Ministério Público do Estado do Acre... Aliás, volta a repetir, está fazendo uma excelente administração. Excelente administração. Ele está insistindo nisso, ele quer que você diga que ele é primo dele, diga não. Não sabia, são primos? Agora me ocorreu. Não tem nada a ver essa questão. Você vê essa recorrência dele? Eu nem sabia disso, eu não tinha esse conhecimento. Como se a competência
experiência do promotor Oswaldinho devesse a ele. E pelo que eu sei, doutor Carlos, esses promotores vão ficar trabalhando sozinhos, né? Porque não vão nem... Na verdade, como são promotores substitutos e eles estão em estágio probatório, eles não podem ter assessoria, porque eles precisam ser avaliados pelo trabalho deles, pela nossa corregedoria. Né? Mas, doutor Carlos, me diga uma coisa. Eu, de vez em quando, você até está enganado, de vez em quando eu vejo alguma ação do Ministério Público dizendo tem que fazer isso em determinado município, não é verdade? Como fazer se o prefeito não tiver dinheiro? Isso faz parte da gestão. Esta questão de você contrabalancear os recursos com as despesas, né? Quem se mete na gestão tem que ter esse conhecimento. É por isso muito bem batido aqui pela conselheira, de se escolher o gestor que tenha capacidade, porque o cobertor é curto. O cobertor é curto para atender todas as necessidades daquela população, daquele município, para executar todas as políticas públicas, mas existem algumas coisas que são essenciais. São essenciais: a educação, a saúde, né? A segurança, no caso a segurança do Estado, mas no município ele não tem essa obrigação constitucional. Então tem que procurar gerir isso, né? Tem uma questão aqui que eu queria até introduzir para esse debate. O tema é fiscalização e combate à corrupção. O procurador coordenador da Lava Jato disse que no Brasil a punição a corrupto é a piada de mau gosto. O Tribunal de Contas, o Ministério Público tem dificuldade no procedimento, no encaminhamento. E qual é o resultado prático, concreto, do combate à corrupção, aos maus gestores, não aqueles que cometem erros por falta de competência, mas aqueles que se locupletam, aqueles que a gente tem conhecimento, a imprensa sabe, de gestores que estão aí, que já estão, inclusive, denunciados. Qual é o alcance? O procurador da Lava Jato tem razão mesmo, não tem punição? Eu acho que ele tem toda a razão. Se você pegar... vou lhe dar um exemplo. Se você pegar a lista que o Tribunal de Contas encaminha para o TRE, você vai ver que há gestores que estão sempre. Toda a administração dele... Antigos, inclusive. Né? Toda. E onde ele está? Tranquilo. Mas aí vem a questão das competências. Aí alguém pode dizer, sim, mas o que é que vocês estão fazendo? A competência do Tribunal de Contas é nas contas. Há um parecer dizendo que está irregular, coloca as irregularidades. Algumas irregularidades a gente caminha ao Ministério Público, principalmente as da área da licitação. Mas aí cada um tem a instituição tem uma competência. Mas a gente vê que realmente a gente não vê o gestor, aquele gestor que conduziu mal, ele continua tendo brechas, infelizmente, tendo brecha para que ele continue livremente. Isso levou, por exemplo, essa situação que a gente vive há muito tempo. A senhora acha que levou, por exemplo, a Lava Jato, a Força Tarefa do Paraná, o juiz Moro, a tomarem medidas, inclusive, que se chocam com a Constituição, como prisões e outras que, segundo a Constituição, não seriam legais, mas que estão acontecendo para poder dar uma resposta e avançar no combate à corrupção, porque, de fato, não acontece nada. Ô Astério, deixa eu entrar nesse debate. Vamos aí, lá, doutor. Eu tenho muita preocupação. A corrupção é, de fato, o cupim que corrói a moral da República. Ele corrói a moral da República. Mas eu tenho muita preocupação quando hoje se avalia que toda esse desarranjo fiscal, esse entristecimento que o país está passando, 13 milhões de desempregados, tudo isso, tem como causa a corrupção. Nós temos que juntar aí
A incompetência. Até porque... A incompetência, ela é Até porque, doutor Maia, Maléfica, se um prefeito ou um governador, ele é competente, por si só ele já é contra a corrupção. E se ele não for competente, a corrupção rodeia o seu gabinete e ele não a percebe. Outra coisa desse país. Agora no Jornal de Meio-Dia, nós não podemos ver um país desse, uma mulher foi um cartório, chegou lá, mas entregou o documento, aí o dono do cartório, o funcionário, disse, a senhora está morta. Ele disse, como se eu estou aqui? Aí tem que contratar um advogado para provar que ela está viva. Narciso, só voltando assim o foco, o que a Lava Jato está fazendo? É o que eu acho. Correto para avançar no combate à corrupção ou não? Eu acho que a Lava Jato... A Lava Jato... Não pode prender, prende. Ela é absolutamente bem-vinda. O que ela tem que fazer é prender de todos os lados. Na minha opinião, de todos os lados. A Lava Jato é absolutamente bem-vinda. De todos os lados. Mas se a gente se ater apenas em pensar que pôr na cadeia, que punir, essa nação precisa ser ensinada os valores morais. Essa nação Mas, Narciso, aqueles que estão sendo presos nunca foram presos. Empresários e políticos no Brasil nunca foram presos. O Brasil prende mais do que a Rússia. O Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo. Em compensação, só prende pobre, preto e gente que não tem nada. Outro P, né? Agora, a gente precisa prender quem realmente rouba. E aí ela é importante. O que eu acho que tem que ver... Mas nós não deixamos só um o doutor pouquinho, Maia falar sobre esse tema. Mas só para concluir, eu só acho que a gente deve prender os dois lados. Quem está roubando tem que prender. E o que eu acho importante da Lava Jato é que, pela primeira vez, os políticos que não prestam, porque não são todos, tem políticos que são bons. Isso é que eu acho ruim na política, é porque aquele que é ruim aparece mais com que aquele que faz um bom trabalho. A política é uma das coisas mais lindas do mundo, porque representa aquele que não tem voz, aquele que precisa, aquele que necessita. O político é o único que vai em todo canto. O Ministério Público não está em todo canto, o Tribunal de Contas não está em todo canto, o político está em todo canto, vendo aquele que realmente está passando dificuldade. O problema é que só aparece o sem vergonha, que rouba. Chegou a vez do colarinho branco ir para a cadeia. Tem que ir. Doutor Maia, com a palavra antes do intervalo. É verdade. Eu, entendo que tem que melhorar os mecanismos de controle. Tem que haver mecanismos de controle mais eficientes no combate à corrupção. O Ministério Público Brasileiro, capitaneado pelo Ministério Público Federal, colheu assinaturas no Brasil inteiro de 10 medidas contra a corrupção e apresentou ao Congresso Nacional. Essas medidas seriam assim fundamentais para melhorar este controle. Então, se não houver um controle mais eficiente, o que vai acontecer? Vai corroer a República, tudo vai corroer. A corrupção corrói. Ela é um cancro que tira da boca de uma criança sua merenda escolar, como nós temos visto aí pela mídia nacional. Doutor Carlos, antes de concluir, doutor Carlos, para o próximo bloco, eu gostaria que o senhor iniciasse falando sobre os projetos que tem o Ministério Público para, inclusive, entre outras coisas, o combate à corrupção. Tá ok? Tá ok. A gente vai para o intervalo e no terceiro bloco nós vamos tratar também da delação premiada. O ministro do STF, Marco Aurélio, disse que não concorda com a prisão para forçar a delação. É um assunto que está todo mundo debatendo, discutindo também nesse país. Voltamos já.